Hoje vamos tratar da maior articulação do nosso corpo, os joelhos. Vamos falar de alguns dos problemas que os atingem, quais as possíveis causas da dor, como tratar e prevenir os problemas nos joelhos. É o que você confere no Saúde em Prática, que começa agora. Para nos esclarecer sobre alguns dos problemas que atingem os joelhos, nós recebemos o médico ortopedista Marcelo Orikawa. Doutor Marcelo, muito obrigada pela sua presença aqui no Saúde em Prática. É um prazer estar aqui presente para poder esclarecer alguma coisa para a população. Com certeza. Bom, para a gente começar então o nosso papo, doutor Marcelo, explica como o joelho funciona, como que é a sua estrutura? O joelho é uma estrutura formada por 3 ossos, né? O fêmur, a tíbia e a patela. E funcionaria como se fosse uma dobradiça, só que é uma dobradiça bem complexa, porque tem ligamentos, tendões, meniscos, né? Que os tão famosos meniscos, são amortecedores dentro da articulação. E é muito exigida em atividades físicas o joelho. Entendeu? Até uma simples caminhada conta ali com o bom funcionamento do joelho, né? Com certeza. É onde você nota que a pessoa tem problema, num simples caminhar você já detecta que ele tem algum problema, porque a pessoa manca, né? Qualquer problema que leve à dor, a pessoa já começa a mancar, né? Agora, estar acima do peso pode prejudicar os joelhos também, doutor Marcelo? Então, o joelho como articulação de carga, ela é uma das que mais sofre com o aumento do peso. Então a gente detecta hoje no nosso país um aumento muito grande da população obesa. Então a gente tem notado nos atendimentos o aumento muito grande dos problemas do joelho. Bom, às vezes a gente sente o joelho dando alguns estalos, né? Isso pode ser indício de algum problema nessas articulações? O joelho como articulação é bem comum o estalo. Existem os estalos que são considerados normais e os estalos que são algum problema. Geralmente, se não vem associado a dor, a algum processo inflamatório, geralmente pode ser algum estalido até normal. Mas quando tem acompanhado de dor, a gente tem que pensar em algum problema, sim. Bom, nós mulheres adoramos um salto alto, né? Agora, ele pode também contribuir para o aparecimento de problemas nos joelhos ou então causar dores nos joelhos? O salto, em geral, ele leva a uma distribuição de carga não só alterada no joelho, como nos pés, principalmente, e a nível da coluna, porque literalmente as mulheres meio que se equilibram em cima dos saltos, né? E cada dia que passa os saltos estão maiores e a gente tem visto muito problema com relação a isso aí. Bom, e quais as lesões mais comuns que podem acometer os joelhos, doutor? A gente vai dividir assim entre as lesões que são causadas por a má prática de exercício, como as causadas por algum trauma e outras causadas por desgaste relacionado a peso e idade. Então, se a gente for começar no grupo ali relacionado à atividade física, a gente vê muitas chamadas tendinites, que são processos inflamatórios causados por sobrecarga da articulação. Então, a gente vê que começa a doer na frente do joelho, a pessoa começa a ter um barulhinho, uma dificuldade de movimento, de se abaixar, entendeu? É bem comum as chamadas tendinites, né? Já no grupo relacionados aos traumas, a gente vê muitas entorses, né? As entorses, principalmente o pessoal que joga futebol, é muito comum, final de semana, todo o pessoal brasileiro gosta muito de futebol. Vai bater uma bolinha. Sem o preparo adequado, ou ele começa a ter dor da própria tendinite, ou ele pode ter dor relacionada a uma entorse, e essas entorses machucam ligamentos, meniscos, cartilagem, são todas estruturas internas do joelho. Essa entorse é a torção que a gente costuma dizer, tipo, torci torceu o joelho. E essa torção pode acometer coisas pequenas, né, coisas leves, mas pode acometer ligamentos, principalmente, né, que
É muito comum a lesão do ligamento no joelho, né? Já as lesões provocadas pelo aumento de peso e a idade, as chamadas artrose, a gente vê que naturalmente com a idade vai tendo um desgaste natural. Mas aí a gente pega o grupo de pacientes que engordam muito, as pessoas que já têm alguma deformidade, não tratam na infância, então eles começam a ter problema de desgaste, entendeu? Bom, o doutor falou agora há pouco sobre os meniscos, e até citou que ele é como se fosse um amortecedor, é isso, né? Exato. Como tratar os problemas nos meniscos? Então, o menisco ele funcionaria como dois amortecedores e a gente vê muito problema relacionado nos pacientes que engordam. Então, como são amortecedores, ele funcionaria assim, aumenta a carga em cima dele, eles vão começar a doer, eles podem começar a gastar e até casos de ruptura de menisco. Então, cada caso, existem condutas, né, de tratamento diferente. Então, o próprio trauma pode levar a lesões de menisco, mas o que a gente mais vê são as lesões relacionadas a desgaste, entendeu? Então, é muito comum pessoas na faixa etária dos 50, 60 anos começarem com dor de menisco, uma dificuldade de se abaixar, e sempre eles relacionam que fez alguma coisa errada, mas na verdade é o trauma repetitivo que leva a maioria das lesões de menisco, né? Agora o trauma agudo, uma entorse, é mais comum você machucar o ligamento do que propriamente o menisco. Ok, doutor Marcelo. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente continua falando sobre os problemas nos joelhos. O Saúde em Prática já volta. Estamos de volta com Saúde em Prática, hoje falando sobre problemas nos joelhos. Aqui conosco está o médico ortopedista Marcelo Horikawa. Doutor Marcelo, em quais situações, em quais casos a cirurgia é a melhor solução para os joelhos? Então, o paciente que teve algum trauma ou está com alguma dor de joelho, a primeira coisa é ele ser avaliado pelo médico, fazer um bom exame, que o médico vai ouvir a história clínica, fazer um bom exame. E muitos casos, que a princípio o paciente pensa que é cirurgia, muitos casos não são cirúrgicos. A gente tem casos que a gente opta primeiro por um tratamento chamado conservador, ou seja, não cirúrgico, com medicamentos, fisioterapia, algum tipo de aplicação, infiltração de joelho. Agora, lógico que existem casos que o tratamento não cirúrgico não cabe. Casos graves, por exemplo, lesões de ligamentos graves, fraturas dentro do joelho, então acabam tendo que fazer cirurgia, né? Mas aí é caso a caso, tem que ser avaliado individualmente, né? E existem procedimentos cirúrgicos menos invasivos ou não? Sim, na área de joelho, o avanço leva até cirurgias que a gente chama de minimamente invasivas. São cirurgias feitas através de pequenos pertuitos, coisas de meio centímetro, 2 furinhos de meio centímetro. Você introduz uma cânula para poder visualizar, chamada artroscopia, né? Esses procedimentos, apesar de serem minimamente invasivos, você consegue visualizar toda a articulação através dessa câmera. Então você vê a estrutura do joelho aumentada de tamanho. Então, por exemplo, a pessoa tem uma lesão de menisco. Você entra com uma câmera e você consegue, através de um monitor, visualizar esse menisco de tamanho aumentado. E aí você faz a abordagem, que pode ser uma sutura do menisco, costurar o menisco que rompeu, pode ser que tenha que tirar um pedacinho do menisco, entendeu? Algumas vezes o ligamento que rompeu também pode ser reconstruído através dessas pequenas incisões, entendeu? Não é todo caso que você faz aquelas aberturas grandes, como era antigamente. Então, o avanço da medicina trouxe muitos bons resultados nas cirurgias de joelho. E o bom é que torna mais rápida a recuperação também, né? Sem dúvida. Você fazendo abordagens pequenas, você não precisa abrir aquela articulação e
o paciente recupera muito melhor, menos dor pós-operatória, né? E um retorno mais breve à atividade do dia a dia, né? Legal, doutor Marcelo. Agora, gelo, compressa de água quente, pomada, né? As pessoas costumam usar um arsenal para combater as dores nos joelhos. Isso realmente pode ajudar? Pode minimizar a dor? A primeira coisa quando a pessoa machuca, põe o gelo e vá procurar um atendimento para fazer um diagnóstico. Agora, a pomada tem algumas limitações, né? Ela não tem assim um efeito tão benéfico. Na verdade, ele ajuda pouco, né? E os pacientes em geral acham que a pomada ajuda muito. É muito comum a gente atender no consultório, a pessoa já vem cheia de pomada no joelho, o joelho enfaixado, né? Quando uma bolsa de gelo talvez ajudaria mais, entendeu? Uma outra coisa comum que ficou, que a gente via muito antigamente, o paciente chegava já com o joelho engessado no consultório, o joelho enfaixado, e a gente sabe que muitas vezes uma simples muleta, tirar o apoio, uma bolsa de gelo, já levaria uma melhora, mais do que o próprio gesso, entendeu? Então a gente usa, quando tem que imobilizar, imobilizadores de velcro, entendeu? Que são mais leves, mais confortáveis. Muleta, existem imobilizadores menores, então gesso praticamente a gente fala que está abolido, quase. No joelho praticamente em desuso, né? Em outras articulações ainda se usa muito, né? Legal, doutor Marcelo. Bom, agora nós vamos conhecer um jovem que vem superando o seu problema no joelho dia após dia. Vamos ver. Sempre tive lesões no joelho, né? Desde a época da minha adolescência, dos 15 anos. Né? Então, quando eu pisava em falso ou praticava algum esporte, a minha rótula lá, ela saía, né? Então, tinha uma luxação no joelho, né? Joelho direito. Então, isso foi se agravando até chegou o ponto, né, de eu não conseguir mais, né, andar, sentia muitas dores intensas e eu tive que enfrentar uma cirurgia, né, no joelho. Levei até 21 pontos, cada corte ali teve 7 pontos, né. A fase mais difícil é o pós-cirúrgico, né, mas, né, com o tempo, umas semanas melhorou bastante, né, e assim eu fui fazendo fortalecimento no joelho, né. A fisioterapia me ajudou bastante, entendeu? E até cheguei ao ponto, né, conversei com o médico, né, passei de novo na fisioterapeuta, ela me passou um protocolo ao qual eu poderia seguir, né, na academia. Isso está me ajudando bastante, né, até mesmo diminuiu as dores, o inchaço, e com isso, né, eu estou tendo uma qualidade de vida bem melhor. Doutor Marcelo, a gente está falando bastante aqui sobre os joelhos, o senhor já explicou para a gente no primeiro bloco um pouquinho de como ele funciona. Agora, apresenta para a gente, mostrando mesmo, para a gente entender um pouquinho mais como é a estrutura dessa articulação. Então, aqui o joelho, ele é composto, como eu disse anteriormente, a parte óssea, que tem o fêmur, a tíbia, e na frente tem a patela, que não está aqui. E dentro do joelho, a gente tem estruturas que levam podem ter dor e as doenças relacionadas a cada uma. Então, a gente vê que essa parte aqui azulada é a cartilagem. Aqui entre os ossos tem o menisco, que são os dois amortecedores, e os famosos ligamentos, né? Tem os ligamentos chamados colaterais e dentro os ligamentos chamados cruzados, os tão famosos ligamentos cruzados que a gente vê hoje no meio do futebol. Esportes, o pessoal que joga futebol machucar o chamado ligamento cruzado anterior. Legal, doutor Marcelo. Então, continuando aqui os nossos assuntos, o excesso de atividade física ou exercícios feitos de forma errada, eles também podem prejudicar os joelhos? Sem dúvida. O que a gente nota, muito pessoal está sedentário e ele resolve fazer uma academia. Então ele começa a fazer academia algumas vezes de forma errada. Ele não tem aquele condicionamento físico. E a primeira coisa que ele pensa é assim, eu acho que eu vou começar a fazer uma esteira. Então ele imagina aquela pessoa que está com aumento do peso, já tem uma certa idade, ele quer emagrecer, ele pensa, a primeira coisa que eu vou fazer é correr. Ele vai lá numa esteira e começa a correr.
ele não está preparado para aquilo naquele momento. Ele ainda não está com o peso bom, ele não tem um condicionamento atlético para suportar uma esteira e ele começa a fazer esteira. Ou ele corre, ou mesmo caminhada forte em esteira. Aí a gente atende muito o paciente desse perfil. Ele se machuca, na verdade, em vez de ele estar melhorando. Então, o que a gente tem orientado é assim, antes de começar uma atividade física, a pessoa que está sedentária, passe por uma avaliação médica e o médico faz algum diagnóstico e dê alguma orientação física para ele. Pode indicar depois um personal trainer, um fisioterapeuta, né? Ou mesmo um preparador físico para poder começar um preparo progressivo. E uma outra coisa que acontece muito comum também, a pessoa até tem um preparo físico bom, mas ele não faz um aquecimento antes da atividade. Aquele jogador de futebol do final de semana, que ele já chega atrasado, ele já chega chutando a bola, né? Ele não chega antes para poder fazer um aquecimento correto. Ou mesmo no final ele não quer fazer os alongamentos que são importantes. E até o próprio pessoal que faz corrida, eles têm que ter um condicionamento antes de correr, né? E uma preocupação com o calçado certo também é fundamental, né? Sem dúvida, principalmente o corredor. Cada pessoa tem um tipo de pisada, ele pode ter uma deformidade no joelho que a gente orienta o uso de palmilhas corretiva, um calçado adequado para o tipo de pisada dele, a gente orienta o tipo de qual o tênis adequado. Por isso a importância de consultar antes, de procurar um especialista para saber se está tudo ok para iniciar a atividade, né? Com certeza. Aí vai evitar problemas, na verdade, entendeu? Com certeza. Doutor Marcelo, a gente vai para um breve intervalo e daqui a pouquinho, no próximo bloco, você vê como prevenir os problemas no joelho. E tem também o último episódio do quadro Bebê à Vista. Saúde em Prática está de volta e aqui conosco está o médico ortopedista Marcelo Orikawa, nos esclarecendo sobre problemas nos joelhos. Mas antes de prosseguir, você confere o último episódio da série Bebê à Vista. E no episódio de hoje, como anda a rotina da Isabela e desses novos pais? Bebê à Vista está no ar. Você a cada dia vai aprendendo a ser mãe. Eu não acho também que fala assim, quando nasce uma criança, nasce uma mãe. Eu acho que é um aprendizado. A cada dia eu vou aprendendo a ser mãe da Isabela e ela vai aprendendo a ser minha filha. Bom, acho que a primeira vez que a gente saiu de casa, sem ser para ir na pediatra, foi para fazer o teste do pezinho. O teste do pezinho ele é muito importante porque ele faz diagnóstico de doenças que, se forem descobertas nessa fase inicial do bebê, ela vai mudar o futuro dessa criança por oferecer a medida adequada e fazendo esse diagnóstico, iniciado o tratamento, são crianças que têm um potencial de desenvolvimento normal a outras crianças. Então, aqui nesse caderninho eu guardo todas as informações dela e aí lá na maternidade eles já anotam as vacinas que ela tomou e a data que tem que tomar as outras vacinas e a gente vai dar no posto de saúde. Aqui também eu guardo o teste do pezinho, teste da orelhinha também, ela já fez lá no hospital mesmo. Eles fazem no próprio berçário, depois a fono vem passar o resultado, dela também deu tudo dentro da normalidade. Ele é gratuito, oferecido pelo Sistema Único de Saúde e assim como o pré-natal não tem justificativa de não ser feito. 4, 5, agora no bracinho. 1, 2, 3. Quando ela completou um mês, eu comecei a fazer a Chantala. Aí eu faço sempre antes do banho. E como ela é muito pequenininha, eu não faço muitas repetições. A Chantala para os bebês, ela estimula o toque. Então você já vai trabalhar com esse bebê o afeto também dessa maneira. 3.
vínculo. Eu sinto que ela gosta, que ela relaxa e fortalece muito o nosso vínculo. Porque você está tocando, a gente troca, põe roupa, mas é pouco tempo que você fica tocando, acariciando mesmo o corpinho do bebê. E estudos emocionais falam que vai auxiliar no desenvolvimento de personalidade, para que essa parte do afeto seja mais resolvida e sejam bebês mais seguros, mais calmos, que consiga lidar melhor com a dificuldade emocional dessa fase inicial, do contato com o mundo e do vínculo com a mãe. É um momento assim de conexão que ela fica olhando, eu sinto que ela relaxa muito, então a primeira vez eu fiquei tensa, eu falei, será que ela vai gostar? Mas ela adorou desde o começo. E ela também auxilia melhora das cólicas do recém-nascido, que tem bebês que sofrem muito de cólica, então são medidas que auxiliam a massagem intestinal, liberação de gases, melhora do padrão intestinal do bebê, além de para a mãe trazer um aprendizado de como tocar, o significado do toque, é um trabalho físico e emocional. Tem que dormir um pouquinho. Nesses 2 meses, eu participei de todos os banhos, acho que foram 3 dias que eu não pude por relação a trabalho, tudo. Mas ainda não dou banho sozinho, né? Sempre auxilio a Tati, ou a Tati me auxilia. Mas o resto eu me sinto bem à vontade, bem à vontade. Faço ela dormir, troco ela, não tanto quanto eu gostaria, mas sou bem participativo. Hoje em dia, em relação a Isabela, nada me assusta, sabe? Hoje eu me sinto muito mais completa, acho que eu exerci o meu papel. Antigamente eu nunca quis muito ter filho, eu falava que eu não ia ter filho, não queria, e foi uma coisa que de repente mudou dentro de mim. E eu acho que hoje eu me sinto completa, eu acho que toda mulher deve ter filho, mesmo quem, não sei se eu quero, uma hora isso bate, porque realmente é uma coisa que te completa, uma missão. Você vem na Terra com uma missão e eu já acho que a minha missão está começando a ser cumprida. Mais aqui na frente, papaizinho. Aí, Porque o papai tem cabelo só mais atrás, filha. Ai, que banho mais gostoso que foi esse? Que banho mais gostoso que foi esse? Muito legal essa série. Quero aproveitar e desejar a Tatiana, ao João e à pequena Isabela muita saúde e felicidades. Foi muito bacana dividir todos esses momentos especiais com vocês. Em breve, você aí de casa confere mais uma série aqui no Saúde em Prática. Agora, voltando para o tema de hoje, Dr. Marcelo, para quem sofre com dores nos joelhos, quais as atividades físicas recomendadas? Então, depois de um diagnóstico correto, a gente costuma orientar de acordo com idade, o tipo de problema que o paciente teve. Mas, em geral, o que sempre traz benefício para quase todos os grupos de pessoas é a parte dos alongamentos, né? Então, desde o jovenzinho até o idoso, a atividade de alongamento sempre vai ser benéfica, entendeu? Além do alongamento, a parte de fortalecimento também é importante. A gente tem que diferenciar o que é um fortalecimento e o que é uma musculação. O pessoal confunde, acha que é igual. São coisas diferentes. O fortalecimento seria um equilíbrio da musculatura. Então, a gente orienta exercícios que são com pouca carga, diferente da musculação, que algumas vezes a pessoa pensa que quanto mais peso ele coloca, mais forte ele vai ficar, mas não é assim que funciona. Ele tem que ter preparado essa musculatura para poder fazer a tal da musculação. O fortalecimento, então, seria uma fase inicial. E aí entra também a parte da prática de exercícios aeróbicos, né? O aeróbicos a gente distribui a parte ali da hidroginástica, da natação, da caminhada, da bicicleta, da corrida. Então, cada pessoa vai ter uma atividade melhor, então, relacionada à idade, a peso, tudo isso tem que ser explicado, né? Porque a pessoa vai envelhecendo, vai mudando um pouco a atividade física. Então, a gente vê que o rapaz de 20 anos joga futebol, tem muito pouco problema. Já o senhor de 50 anos não vai querer jogar o futebol igual o rapaz de 20 anos, porque ele vai acabar se machucando, entendeu? E é muito comum a gente
vê que a pessoa acha que pode fazer tudo o que ele fazia com 20 anos, ele não pode. É verdade. Agora, doutor Marcelo, o que a gente pode fazer no dia a dia, então, para prevenir os problemas nos joelhos? Então, a primeira coisa que eu acho que é muito importante, a pessoa ter peso adequado, fazer uma prática diária de exercício, é muito importante. A pessoa pensa, eu só vou jogar futebol de fim de semana, eu estou fazendo esporte. Não, isso aí na verdade acaba sendo pior para ele. Então, se ele quer jogar futebol ou fazer algum esporte que precisa ter condicionamento físico, durante a semana ele vai ter que fazer uma academia, um alongamento, um fortalecimento, um aeróbico de baixo impacto, para ter condições justamente de jogar o futebol, né? Entendeu? Com certeza. Bom, doutor Marcelo, nosso programa já está chegando ao fim. Quero agradecer a sua presença aqui, por ter trazido tantas informações para a gente. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de poder ter esclarecido alguma coisa para a população. Com certeza. Bom, lembrando que você pode conferir esse e todos os programas já exibidos na hora que quiser em nosso site. A gente se encontra na semana que vem. Até o próximo programa.